Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, mais uma vez, dia 27 do 8 de 2016, venho trazendo mais um tema. Glória ao nome do Senhor. Que o tema de hoje, irmão, possa vir falar muito ao teu coração. Possa despertar você, irmão. Possa despertar você, irmã. Talvez você tenha vivido uma vida de frustrações, falsas pregações, falsas profecias. Talvez pregaram muito para você e até hoje você não tem visto o cumprimento. Brincaram com o teu sentimento, brincaram com a tua emoção. Que esse tema de hoje, irmão e irmã, e você que esteja ouvindo esse tema, aonde seja, num avião, num veículo dirigindo para o seu trabalho, até mesmo no seu local de trabalho, no seu escritório, em sua casa, com seus filhos, sua esposa ou seu esposo, glória ao nome do Senhor, ou até mesmo pela internet, aleluia. Não importa onde seja, irmão, o importante é que este tema, irmão e irmã, ele vem causar um grande impacto na tua vida. Ele vem suster um grande efeito na tua vida. O tema da mensagem de hoje: falsos profetas nos últimos dias. Glória ao nome do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Vamos ler uma passagem, irmãos, aonde está escrito na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2. Antes que iniciarmos essa leitura, irmãos, vamos falar um pouquinho, aleluia, do assunto do tema de hoje. Vamos falar da história de um homem conhecido como Balaão. Glória ao nome do Senhor. A história de Balaão, meus irmãos, ela se inicia no capítulo 22 do livro de Número, o quarto livro do Torá. E ela vai até o 24. No 25, Balaão, ele dá um conselho ao rei Balaque para que os filhos de Israel pequem com as filhas moabitas. Aleluia. A história de Balaão é uma história curta, pequena, mas embora longa, no decorrer dos dias, meses e anos, a peregrinação dos hebreus no Egito, no deserto. Glória ao nome do Senhor. No mesmo livro do Número, no capítulo 31, aleluia, no versículo 8, diz que lá mataram Balaão, filho de Beor, que ele foi morto à espada. Aleluia. E no livro de Josué, no capítulo 13, versículo 22, lá também fala da história de Balaão, que os filhos de Israel mataram ele ao fio da espada, conhecido, irmãos, como adivinho. Glória ao nome do Senhor. Antes, Balaão,
era conhecido como o homem de Deus, o homem que trazia a essência de Deus sobre a sua boca. Mas no livro de Josué, no capítulo 13, no versículo 22, Josué qualificou como o adivinho. Então, nesse tema de hoje, nós vamos ver a história do apóstolo Pedro, mas vamos comentar o assunto de Balaão. Talvez você esteja perguntando-se agora, mas por quê? Porque se o assunto é de Balaão, por que você não lê a história de Balaão em vez da história de Pedro? Porque dentro dessa carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 do segundo livro do apóstolo, ela também fala da história de Balaão. E no decorrer do tema, você vai ouvir muitas pronúncias de que Pedro falava da vida do profeta Balaão. Glória ao nome do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2. E também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juiz, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo, as quais vivessem impiamente. E levou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juiz, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em consciência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar as dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo, blasfema diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nodas são eles de máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adulto,
e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração necessitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, e amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com desilusões aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também em si servo. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe, porque por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjedouro de lama. Glória ao nome do Senhor. Acabamos de fazer a leitura, irmãos, da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Balaão, irmãos, é um personagem do livro dos Números, que é o 4º livro da Torá. Balaão foi o profeta, irmãos, a quem Balaque deu instruções para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, irmãos, por revelação divina, Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse somente abençoado por ele, profetizando a grandeza daquele povo, o que irritou Balaque. Balaque, irmãos, ou melhor dizendo, Balaão não amaldiçoou o povo, mas foi seduzido pelas ofertas financeiras do rei. Ponto, irmãos, de novamente ir no caminho para pôr tropeço ao povo de Israel, pelos seus serviços sacerdotais. No meio do caminho, pela boca de uma jumenta, Balaão tem mais uma revelação de Deus contra os propósitos de seu coração. Obedecer Balaque, obedecer a Deus. Balaão não chegou a amaldiçoar o povo de Israel, pois por divina revelação Deus não permitiu. Contudo, Balaão ensinou aos seus inimigos, aos inimigos de Israel, como fazê-los cair e perder a proteção do Altíssimo. As mulheres de fora de Israel eram famosas e faria o povo de Israel cair em prostituição. E por intermédios dessas mesmas mulheres, havia a promiscuidade com ídolos. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: falsos profetas nos últimos dias.